Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é André Montemor e eu vou trabalhar hoje com vocês escalas termométricas. Então, para a gente começar a estudar essas escalas termométricas, existem N escalas termométricas no mundo, mas nós vamos pegar as três principais que são usadas nos nossos vestibulares. Nós temos a escala Celsius, a escala Kelvin e a escala Fahrenheit. A Celsius é a escala termométrica que nós usamos aqui no Brasil. A Kelvin é do nosso Sistema Internacional de Unidades e temos a escala Fahrenheit, que é a mais usada aí no mundo. É uma das escalas mais precisas aí e nós vamos ver o porquê. Então são essas três escalas que são mais usadas nas provas de vestibulares. Então vamos começar a brincar aqui com a nossa escala Celsius. Eu representei por esse risco aqui que vai ficar mais fácil da gente analisar. Olha, nós sabemos que toda escala termométrica, para tudo na física, nós precisamos de um determinado referencial. Então a escala Celsius, ela foi baseada, ela tem como referencial o ponto de fusão da água. O que é o ponto de fusão da água, o ponto de fusão do gelo? Quando a água está passando do estado sólido para o estado líquido. Então esse ponto de fusão do gelo aí vai representar a temperatura de 0 graus Celsius. Então por isso nós pronunciamos 0 graus Celsius, porque tem essa bolinha aqui em cima. Então nós sabemos também que a escala termométrica Celsius, ela tem temperaturas positivas e também tem temperaturas negativas. Então esse ponto aqui é o ponto de fusão da água. Se a gente ir aquecendo a água, isso com a tampa da panela aberta a nível do mar, isso eu estou considerando a pressão constante de 1 atm aí, nós sabemos que a nossa água ela vai ferver a qual temperatura? Isso, ela vai ferver a uma temperatura de 100 graus Celsius. Então eu estou pegando como referência da escala Celsius a água. Estou pegando ali o ponto de fusão da água, então vou colocar aqui um PF, ponto de fusão da água, e o nosso ponto de ebulição da água. Então estou baseando como referência a água. Olha, por que essa escala é chamada escala Celsius ou escala centígrada? Anders Celsius, quando ele começou a analisar a sua escala termométrica, ele percebeu que a cada milímetro de mercúrio que subia no seu termômetro, ele considerou que era 1 grau. Então, o mercúrio subiu 100 milímetros até o ponto de ebulição da água, onde ele considerou 100 graus Celsius. Também é conhecido como escala centígrada. Escala Celsius ou centígrada é a mesma escala termométrica. Então, nós sabemos que a nossa escala Celsius, ela tem aqui para baixo temperaturas negativas. Por exemplo, menos 10, menos 20, menos 30. Às vezes ouvimos na reportagem aí que no sul do país chegou a temperaturas negativas, a menos 2, menos 5. Nós sabemos que também tem temperaturas positivas e essas temperaturas positivas são infinitas. Agora vamos ao que nos interessa. Se eu perguntar para vocês, queridos, quantas divisões tem a escala Celsius entre esses dois referenciais que nós estamos utilizando? Quais são esses dois referenciais? É o ponto de fusão e ebulição da água. Então nós sabemos que essa escala vai ter uma quantidade de 100 divisões. Ela vai ter aqui 100 divisões entre o ponto de fusão e ebulição da água. Agora vamos comparar a escala Celsius com a escala Kelvin. Lord Kelvin, o referencial de Kelvin foi muito mais profundo, podemos assim dizer, do que de Anders Celsius. O que é temperatura? Para a gente começar ali. Temperatura é o grau de agitação de partículas. Então, se temperatura é o grau de agitação de partículas ou grau de agitação de moléculas, Kelvin, ele baseou que o seu zero é quando a energia cinética das partículas de uma determinada substância é zero. Então, se a energia cinética é zero, elas estão ali paradas, então assim é minha temperatura zero. E essa temperatura aqui zero na escala Kelvin
é conhecido também como a escala absoluta ou como zero absoluto. O que é esse zero absoluto? Porque não existe temperaturas menores que 0 Kelvin. Vocês perceberam que nós não pronunciamos graus Kelvin, apenas Kelvin. Então, Celsius, nós pronunciamos graus Celsius e Kelvin, apenas Kelvin. Então, olha, se a energia da cinética das partículas é zero, não tem como mais diminuir a sua energia cinética, não tem como mais diminuir a sua velocidade. Então, 0 Kelvin é a menor temperatura possível. Isso, Kelvin, ele não chegou a essa temperatura. Ele simplesmente determinou teoricamente essa temperatura de 0 Kelvin. Olha, para vocês assimilarem um pouco aí, Lord Kelvin era conhecido também como William Thomson. Lembra dos modelos atômicos na química? Então, William Thomson e Lord Kelvin é a mesma pessoa. Então, se eu pego a minha escala Kelvin e vou comparar ela com a escala Celsius, por exemplo, o ponto de fusão da água na escala Celsius corresponde a 0 graus Celsius. E o ponto de fusão da água na escala Kelvin corresponde a 273 Kelvin. Na verdade é 273,15. Mas vamos arredondar para 273 para ficar mais fácil. Então, 0 Celsius corresponde a 273 Kelvin. É a mesma temperatura, só está em escala diferente. Por exemplo, assim como lá na física 1 nós falamos que 10 metros por segundo corresponde a 36 km por hora, é a mesma velocidade, só está em escalas de medidas diferentes. Então, se eu coloco um termômetro graduado em Celsius no ponto de fusão do gelo, vai marcar 0. Se eu coloco um termômetro graduado em Kelvin no ponto de fusão do gelo, vai marcar 273 Kelvin. Ok? Então vamos lá. Se eu pego um termômetro graduado em Kelvin e coloco no ponto de ebulição da água, estou usando como referência a água, tá? Vai marcar 373 Kelvin. Então, 373 Kelvin é a mesma temperatura que 100 graus Celsius. Só estão em escalas termométricas diferentes. Agora, olha que legal aqui. Quantas divisões tem entre o ponto de fusão da água na escala Celsius e na escala Kelvin e o ponto de ebulição da água na escala Kelvin? Aqui, ó, se eu pego essa variação 373 menos 273, vai nos dar também 100 divisões. 100 divisões. Olha, profs, então eu posso montar uma relação aí de início. Olha, daqui para cá variou 100 Celsius, daqui para cá variou 100 Kelvin. Então eu posso afirmar que a variação, tá? Delta nós sabemos que é variação de temperatura na escala Celsius é igual a variação de temperatura na escala Kelvin. A variação é a mesma. Só relembrando aqui, vocês sabem que variação de temperatura é sempre temperatura final menos temperatura inicial. Assim como variação de velocidade é velocidade final menos velocidade inicial. Então, se daqui para cá está variando 100, daqui para cá também vai variar 100. Vai ter alguns exercícios de física que na equação tem um ΔT, variação de temperatura. Então, tanto faz eu colocar em Celsius ou em Kelvin. Mas vai ter alguns exercícios que não vai ter variação de temperatura, vai ter apenas temperatura. Aí nós temos que passar para o Sistema Internacional de Unidades, que é a nossa escala Kelvin. Então eu vou colocar aqui, ó, que a escala Kelvin é a nossa escala do SI, do Sistema Internacional de Medidas. Ok? Então, se você pegar um artigo para ler, as temperaturas dadas nesse artigo vai estar na escala Kelvin. Aí, se você quiser transformar para Celsius, fica a seu critério. Olha aqui que nós podemos fazer. Se daqui para cá variou 100 Celsius, daqui para cá variou 100 Kelvin, ô profs,
Você falou para mim que a variação em Kelvin é igual à variação em Celsius. Então, daqui até aqui variou quantos Kelvin? Isso, 273 Kelvin. Então, daqui até aqui vai variar quantos Celsius? Também 273 Kelvin. Então, 0 Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius. Então, podemos afirmar que não tem temperaturas menores que 0 Kelvin? Não tem. E não tem temperaturas menores que menos 273 Kelvin. Então, essa escala para baixo, ela é finita, ou seja, chega até menos 273. E aqui ó, as temperaturas positivas são infinitas. Agora, a escala Kelvin, só existe temperaturas positivas na nossa escala Kelvin. Olha, como que eu faço para transformar uma temperatura em Celsius para Kelvin ou em Kelvin para Celsius? Vou pegar um valor aqui arbitrário, que obviamente vai ficar mais fácil as nossas continhas. De maneira bem óbvia aqui, ó. Vou pegar uma temperatura de 27 graus Celsius. 27 graus Celsius corresponde a quantos Kelvin? Daqui para cá variou 27 Celsius, então obrigatoriamente daqui para cá vai variar quantos Kelvin? 27 também, porque a variação é a mesma. Então, se vai variar 27, vocês concordam que é só pegar 273 Kelvin e somar com 27 Celsius? Eu vou ter a minha temperatura em Kelvin. Então, chegamos à conclusão que a minha temperatura na escala Celsius, ou posso colocar aqui a minha temperatura na escala Kelvin, vai ser simplesmente a temperatura na escala Celsius mais 273, não é isso? Então, se eu pego a temperatura em Celsius mais 273, vai corresponder a quanto? Isso, 300 Kelvin. Então, 27 graus Celsius corresponde a 300 Kelvin. Ô, prof, se eu tenho a temperatura em Kelvin e quero passar para Celsius, então se eu pego a temperatura em Kelvin, subtraio 273, não vai dar a minha temperatura em Celsius? Então posso dizer que Celsius é a minha temperatura na escala Kelvin menos 273. Tá vendo que é a mesma relação? Eu só estou pegando 273 e jogando para o outro lado. E quando ele muda o lado, ele só vai mudar o sinal. Então, eu tenho aqui a escala Celsius e a escala Kelvin. Tranquilo? Agora nós vamos brincar com a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit foi uma mistura que fizeram, e quando essa mistura chegou no estado de equilíbrio, e considerou que era 0 Fahrenheit. Mas eu vou pegar a escala Fahrenheit e comparar os pontos de fusão e ebulição da água nessa escala. A escala Fahrenheit, o ponto de fusão da água na escala Fahrenheit corresponde a 32 graus Fahrenheit. E o ponto de ebulição da água corresponde a 212 graus Fahrenheit. Então, olha, 0 Celsius é a mesma temperatura que 273 Kelvin, que é a mesma temperatura que 32 Fahrenheit. É a mesma temperatura, é o mesmo grau de agitação de moléculas, mas medido em escalas termométricas diferentes. Então, se eu olho aqui 32, o ponto de fusão da água na escala Fahrenheit, e 212, o ponto de ebulição da água na escala Fahrenheit, nós conseguimos determinar quantas divisões tem o ponto de fusão, entre o ponto de fusão e ebulição da água na escala Fahrenheit. É só pegar 212 menos 32, que vai dar quantas divisões? Isso, 180 divisões.
Ah, então aqui eu não posso falar que a variação de temperatura na escala Fahrenheit é igual a Celsius. Não, porque o número de divisões é diferente. Kelvin e Celsius têm o mesmo número de divisões, então vai ter mesma variação. Se aqui eu tenho 180 divisões, se eu fizer a pergunta para vocês, olha, dessas 3 escalas termométricas, qual delas tem maior precisão na medição de temperatura? A escala Fahrenheit. Por que ela tem maior precisão? Porque ela tem maior número de divisões. Então, se ela tem maior número de divisões, ela vai ter uma precisão maior na sua medição de temperatura. Então, agora nós vamos montar uma relação, como passar de Fahrenheit para Kelvin ou para Celsius. Se você quiser decorar uma equação, tudo bem, pode decorar uma equação, mas nós também podemos montar uma relação. E essa relação vai servir de Celsius para Kelvin, de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Kelvin, ou de uma outra escala que você não conhece. Olha para você ver como que é muito fácil. Você só precisa lembrar disso daqui, ó. A escala termométrica, então, por exemplo, Celsius menos o PF. Esse PF é o ponto de fusão. Não necessariamente tem que ser o ponto de fusão da água. Se o exercício der para vocês o ponto de fusão de uma determinada substância e o ponto de ebulição a temperaturas diferentes do ponto de fusão e ebulição da água, você pode colocar aqui. Isso pode ser o ponto inicial e o ponto final da minha escala. Então, eu estou considerando esse o ponto inicial, o ponto final, como referência para essa análise. Então, vai ser como nós estamos utilizando a água como referencial, Celsius menos o ponto de fusão da água, nessa escala, sobre o seu número. Que número é esse? O número de divisões. E o que é esse número de divisões? Entre os dois pontos que eu peguei, que é o ponto de fusão e ebulição. Então, entre o ponto de fusão e ebulição na escala Celsius, tem 100 divisões. Professor, se pegasse outra substância, que, por exemplo, o ponto de fusão dessa substância seria menos 30 graus Celsius e o ponto de ebulição 70 graus Celsius. Então, eu considero o ponto de fusão menos 30 para colocar aqui e o número de divisões, eu vou pegar a diferença entre menos 30 e o ponto de ebulição analisado aí. Se você souber essa relação, acabou. Você consegue montar uma relação para qualquer escala termométrica. Por exemplo, aqui, ó. Como nós vamos fazer? A mesma coisa para Kelvin. Vai ficar assim, ó. Kelvin menos PF sobre o seu número de divisões. Tem que ser igual para Fahrenheit menos PF sobre o seu número de divisões. Vamos ver se vai dar certo essa nossa relação? Vamos brincar com essa relação de Celsius para Kelvin. Então vai ficar o seguinte, olha, Celsius menos ponto de fusão da água na escala Celsius, nós sabemos que é 0, sobre o seu número de divisões. Ali eu tenho 100 divisões. Tem que ser igual para a escala Kelvin. Então vai ficar Kelvin menos ponto de fusão da água na escala Kelvin, 273. Coloco aqui 273 sobre o seu número de divisões, que ele também eu tenho 100 divisões. Nós sabemos que na matemática ou na física nós adoramos cortar coisas na equação, né? O que nós podemos cortar aqui? Olha, esse 100 com esse 100, porque ele está aqui dividindo, se eu jogar para cá multiplicando, nós sabemos que poderemos cortar. E quanto que é Celsius menos 0? Celsius menos 0 é Celsius. Então, olha essa relação, vai ficar assim, ó, Celsius é igual a Kelvin menos 273. Opa, prof, você já escreveu isso aqui em cima, que Celsius é Kelvin menos 273. Eu estou provando que se você esquecer dessa relação, você pode usar essa brincadeirinha aqui, ó, que nós vamos fazer o quê? De Celsius para Fahrenheit, para montar uma relação de mudar de Fahrenheit para Celsius ou de Celsius para Fahrenheit. O que nós vamos fazer então? Celsius menos
ponto de fusão é 0, o número de divisões é 100. Vamos igualar agora para Fahrenheit. Então, vai ficar Fahrenheit menos ponto de fusão da água na escala Fahrenheit, 32. Então, aqui vai ser 32 sobre o seu número de divisões. Opa, vimos que aqui nós temos 180 divisões. Então, vamos brincar com a matemática agora. Prof, eu posso cortar esse 0 com esse 0. Aí vai ficar C menos 0, que vai dar C, sobre 10, é igual a F menos 32 sobre 18. Você pode terminar sua relação aqui. Se o exercício estiver pedindo para transformar de Celsius para Fahrenheit, no lugar do Celsius, você coloca a sua temperatura em Celsius e isola Fahrenheit. Se ele te der a temperatura em Fahrenheit e pedir para passar para Celsius, você substitui Fahrenheit pela sua temperatura e isola Celsius. Mas se você quiser isolar Celsius, igual nos materiais didáticos nos dá uma fórmula, você pode fazer também. O que eu posso fazer? Simplificar 10 com 18. Então, se eu dividir por 2 aqui, 10 com 18, vai ficar assim, ó, C sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Está parecendo uma equação que nós vimos nos materiais didáticos aí, não tá? Então, se esse 5 eu jogo para o outro lado, como que ele vai? Ele vai multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, Celsius é igual a Fahrenheit menos 32. Como eu tenho aqui uma subtração, eu vou fechar um parênteses, jogar o 5 para cá, multiplicando todo mundo, sobre 9. Aí aqui eu tenho uma equação de passar de Fahrenheit para Celsius. Tudo bem? Se você quiser também, você pode isolar o seu Fahrenheit aqui, ó. Como é que vai ficar? Nós sabemos o que eu tenho que jogar para o outro lado primeiro. Eu tenho que jogar o 9, que está dividindo, que vem para cá multiplicando. Aí vai ficar assim, ó. 9 vezes Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32. Agora, esse 32 que está subtraindo, ele vai para o outro lado como? Somando. Aí vai ficar assim, ó. 9 Celsius sobre 5 mais 32 é igual a Fahrenheit. Aí aqui você já tem de maneira isolada de passar Fahrenheit para Celsius e de Celsius para Fahrenheit. Ok? Eu vou apagar o quadro aqui um pedaço rapidinho e vou mostrar umas outras relações para a gente passar de Fahrenheit para Celsius também. Só um instantinho. Voltamos agora. Uma coisa que todo mundo adora é resolver as coisas por regrinha de 3. Será que é possível de passar de Fahrenheit para Celsius usando regrinha de 3? É. Olha aqui como que é fácil. Você pode olhar aqui e falar assim, olha, profs, quando eu comparo a variação em Celsius com a variação em Fahrenheit, eu não percebo que aqui está 100 para 180? Quando aqui varia 1 Celsius, aqui vai variar quantos Fahrenheit? Vai variar 1,8. Porque se eu pegar 100 dividido por 100 dá 1. 100 dividido por 100 vai dar, 180 dividido por 100 vai dar 1,8. Então, se eu pego uma temperatura aqui, 1 grau Celsius. 1 grau Celsius corresponde a 274 Kelvin, que corresponde a quantos Fahrenheit? 33,8, porque aqui variou 1,8. Olha aqui, Então eu posso dizer, quando varia 1 grau Celsius, na escala Fahrenheit, vai variar quanto? Vai variar 1,8. Isso daí. Tá vendo como vocês são espertos? Então vamos pegar uma temperatura na escala Fahrenheit aqui. Na escala Celsius, melhor. Vamos pegar aqui, no meio da escala. No meio da escala Celsius ali, não corresponde a 50 graus Celsius? Daqui até aqui está variando 50, daqui até aqui está variando 50, a metade da escala.
50 graus Celsius corresponde a quantos Fahrenheit? Vamos ver quanto é que vai dar? Ó, quando eu vario 50 graus Celsius, vai variar x Fahrenheit. Regrinha de 3. Olha, ficou fácil. Regrinha de 3 não é multiplicar cruzado? X vezes 1 vai dar x é igual a 50 vezes 1,8. 50 vezes 1,8. Eu sei que vocês são fera na matemática. Quanto que é 50 vezes 1,8? Vai dar isso. 90. Então, quando varia 50 Celsius, vai variar quantos Fahrenheit? 90 Fahrenheit. Aqui vai ser então 90 Fahrenheit, profs? Não. A variação é 90. Então, eu tenho que pegar 32 mais 90, que vai dar a minha temperatura em Fahrenheit. Quanto que é 32 mais 90? Tem que dar 122 graus Fahrenheit. Olha aqui, vamos ver se é o meio da escala. Daqui até aqui variou 90. 122 mais 90, 212. Então é metade da escala. Então, olha, outra maneira de resolver, usando regrinha de 3. E dentro dessa regrinha de 3, nós tiramos outra relação. Vamos ver aqui. O que vocês fizeram aqui? Vocês pegaram a temperatura em Celsius e multiplicou por 1,8, não foi? Olha aqui, ó, temperatura em Celsius multiplicou por 1,8. Para achar a temperatura na escala Fahrenheit, nós não tivemos que somar com 32? Opa, olha que legal. Espera aí. Então, a temperatura na escala Fahrenheit, eu posso dizer que a temperatura na escala Celsius vezes 1,8 mais 32. Profs, meu Deus, qual relação eu vou usar? Aqui Deus tocar no seu coração. Aqui fica mais fácil para você usar. Então, nós fizemos o quê? Uma relação. Nós fizemos essa relação que serve para qualquer escala termométrica. De Celsius para Fahrenheit, usamos uma regrinha de 3. Temos essa fórmula e temos também essa fórmula de Celsius para Fahrenheit. Tudo bem? Meninos, espero que tenha ajudado vocês, tá? Muito obrigado pela presença e até a próxima aula. Valeu!